Oi, sou Vinícius Mariano, educador das escolinhas de futebol de Laranjeiras e do Patrimônio, do Programa de Esporte Educacional da Associação Caruçu. Hoje vou falar sobre a história do futebol no Brasil, parte 3. O futebol é o esporte mais popular do Brasil e sempre inspirou paixão em nós brasileiros. Em 1901, no Rio de Janeiro, os esportes favoritos eram o remo e o turf, mas o futebol ainda dava seus primeiros passos. Nesse mesmo ano, em São Paulo, o futebol já era bem estruturado e já estavam se organizando para realizar seu primeiro campeonato de futebol. Enquanto isso, no Rio de Janeiro, o futebol não despertava tanta atenção, mas tudo começou a mudar a partir do momento em que um jovem descendente de ingleses de apenas 22 anos, Oscar Alfredo Cox, resolveu implantar a prática do futebol na cidade do Rio de Janeiro. A importância de Oscar Cox no futebol no Rio de Janeiro foi fundamental, porque ele incentiva o futebol no Paysandu, funda o Fluminense Futebol Clube e ajuda a implantar o futebol no Clube de Regatas do Flamengo. Sendo assim, pode-se afirmar que Oscar Cox tem uma importância muito grande no futebol no Rio de Janeiro. Porém, não foi fácil formar um grupo para se praticar o futebol, que ainda era muito desconhecido pela maioria no Rio de Janeiro. Mas, na manhã de 1º de agosto de 1901, na cidade de Niterói, no campo do Rio Cricket, foi disputada a primeira partida idealizada por Oscar Cox. O time de Oscar Cox jogou contra um time de ingleses e o placar foi 1-1. Posteriormente, mais 2 jogos foram realizados entre as mesmas equipes, no mesmo local, e o placar terminou empatado novamente. Oscar Cox, empolgado com os resultados obtidos, idealizou uma excursão à cidade de São Paulo, e os paulistas apoiaram a ideia dele. Entre os paulistas estavam Charles Miller e Hans Noble. No dia 19 de outubro de 1901, na cidade de São Paulo, no campo do São Paulo Atlético Clube, às 4h55 da manhã, foi realizada a primeira partida de futebol da história entre os paulistas São Paulo Scred Team e os cariocas Rio Team, que acabou empatada em 2-2. Logo após essas partidas de futebol, ficou fortalecida a ideia de se criar um clube de futebol na cidade do Rio de Janeiro. Sendo assim, Oscar Cox e seus companheiros passaram a trabalhar em torno desse objetivo. Então, Oscar Cox funda, em 21 de julho de 1902, na cidade do Rio de Janeiro, o Fluminense Futebol Clube, que é o clube de futebol mais antigo do estado do Rio de Janeiro e o terceiro clube mais antigo do Brasil. Essa foi a terceira parte da história do futebol no Brasil e espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, deixe aqui o seu like. E também sigam a Associação Caruçu em nossas redes sociais, no Facebook, Instagram e YouTube. E assistam ao nosso próximo vídeo, a história do futebol no Brasil, parte 4.